Olá, meus amigos da rede, bom dia, segunda-feira abençoada para abençoar. Estamos aqui ao vivo para você. Cadê o secretário? Fala aí, secretário. Ao vivo para você. Isto, que horas são? 7h29. 7h29, estamos ao vivo, dia 12, segunda-feira. Segunda-feira abençoada para abençoar, e vamos lendo aí os 3 capítulos diários deste dia, segunda-feira. Maravilha? Você pode vir comigo, pode acompanhar aí na telinha, ou pode pegar a sua Bíblia. Nós estamos em Juízes capítulo 20. É bênção, hein? Então todos os filhos de Israel saíram, e a congregação se juntou perante o Senhor em Mispa, como se fora um só homem, desde Dan até Berseba, como também a terra de Gileade. Só um momentinho, estamos ao vivo para você. Houve um blackout aqui, mas eu volto já com a leitura, calma aí. Ao vivo é assim mesmo, não tem nada gravado aqui não, é ao vivo mesmo. Já estou voltando, travou aqui o sistema da leitura, mas voltou. Vamos lá, agora continua. Isto, voltei, maravilha. E os principais de todo o povo, de todas as tribos de Israel, se apresentaram na congregação do povo de Deus. 400.000 homens de pé, que tiravam a espada. Ouviram, pois, os filhos de Benjamim, que os filhos de Israel haviam subido a Mispá, e disseram os filhos de Israel: falai, como sucedeu esta maldade. Então respondeu o homem levita, marido da mulher que fora morta, e disse: cheguei com a minha concubina a Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite. E os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim e cercaram a casa de noite, e tentaram matar-me, e violaram a minha concubina, de maneira que morreu. Então peguei na minha concubina e fi-la em pedaços, e a enviei por toda a terra da herança de Israel, porquanto fizeram tal malefício e loucura em Israel. Eis que todos sois filhos de Israel, dai aqui a vossa palavra e conselho. Então todo o povo se levantou como um só homem, dizendo: nenhum de nós irá à sua tenda, nenhum de nós voltará à sua casa. Porém isto é o que faremos a Gibeá: procederemos contra ela por sorte. De todas as tribos de Israel, tomaremos 10 homens de cada 100, e 100 de cada 1000, e 1000 de cada 10.000, para providenciarem mantimento para o povo, para que, vindo ele a Gibeá de Benjamim, lhe façam conforme a toda loucura que tem feito em Israel. Assim ajuntaram-se contra esta cidade todos os homens de Israel, unidos como um só homem. E as tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, dizendo: que maldade é esta que se fez entre vós? Dai-nos, pois, agora aqueles homens, filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que o matemos e tiremos de todo o Israel o mal. Porém os filhos de Benjamim não quiseram ouvir a voz de seus irmãos, os filhos de Israel. Antes os filhos de Benjamim se ajuntaram das cidades de Gibeá, para saírem a peleja contra os filhos de Israel. E contaram-se naquele dia os filhos de Benjamim das cidades, 26.000 homens, que tiravam a espada afora os moradores de Gibeá, de que se contaram 700 homens escolhidos. Entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais atiravam com a funda uma pedra em um cabelo e não erravam. E contaram-se dos homens de Israel, afora os de Benjamim, 400.000 homens que tiravam da espada, e todos eles homens de guerra. E levantaram-se os filhos de Israel e subiram a Betel, e consultaram a Deus, dizendo: quem dentre nós subirá primeiro a pelejar contra Benjamim?
E disse o Senhor: Judá subirá primeiro. Levantaram-se, pois, os filhos de Israel pela manhã e acompanharam-se contra Gibeá. E os homens de Israel saíram a peleja contra Benjamim. E os homens de Israel ordenaram a batalha contra eles ao pé de Gibeá. Então os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e derrubaram por terra, naquele dia, 22.000 homens de Israel. Porém esforçou-se o povo, isto é, os homens de Israel, e tornaram a ordenar a peleja no lugar onde no primeiro dia a tinham ordenado. E subiram os filhos de Israel e choraram perante o Senhor até a tarde, e perguntaram ao Senhor, dizendo: Tornar-me-ei a chegar a peleja contra os filhos de Benjamim, meu irmão? E disse o Senhor: Subi contra ele. Chegaram-se, pois, os filhos de Israel aos filhos de Benjamim no dia seguinte. Também os de Benjamim no dia seguinte lhes saíram ao encontro fora de Gibeá, e derrubaram ainda por terra mais 18.000 homens, todos dos que tiravam a espada. Então todos os filhos de Israel e todo o povo subiram e vieram a Betel e choraram, e estiveram ali perante o Senhor, e jejuaram aquele dia até a tarde, e ofereceram holocausto e oferta pacíficas perante o Senhor. E os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, porquanto a arca da aliança de Deus estava ali naqueles dias. E Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, estava perante ele naqueles dias, dizendo: Tornarei ainda a pelejar contra o filho de Benjamim, contra os filhos de Benjamim, meu irmão, ou pararei? E disse o Senhor: Subi, que amanhã eu te entregarei na mão. Então Israel pôs emboscada em redor de Gibeá. E subiram os filhos de Israel ao terceiro dia contra os filhos de Benjamim, e ordenaram a peleja junto a Gibeá, como das outras vezes. Então o filho de Benjamim saíram ao encontro do povo, e desviaram-se da cidade, e começaram a ferir alguns do povo, atravessando-os como das outras vezes, pelos caminhos, um dos quais sobe para Betel, e outro para Gibeá, pelo campo, os 30 dos homens de Israel. Então os filhos de Benjamim disseram: Estão derrotados diante de nós, como dantes. Porém os filhos de Israel disseram: Fujamos e desviamo-los da cidade para os caminhos. Então todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar e ordenaram a peleja em Baal-Tamar. E a emboscada de Israel saiu do seu lugar, da caverna de Gibeá. E 10 homens escolhidos de todo o Israel vieram contra Gibeá. E a peleja se agravou, porém eles não sabiam o mal que lhes tocaria. Então feriu o Senhor a Benjamim diante de Israel, e destruíram os filhos de Israel naquele dia, 25.100 homens de Benjamim, todos dos que tiravam a espada. E viram os filhos de Benjamim que estavam feridos, porque os homens de Israel deram lugar aos benjamitas, porquanto estavam confiados na emboscada que haviam posto contra Gibeá. E a emboscada se apressou e acometeu a Gibeá, e a emboscada arremeteu contra ela, e feriu ao fio da espada toda a cidade. E os filhos de Israel tinham um sinal determinado com a emboscada, que era fazer levantar da cidade uma grande nuvem de fumaça. Viraram-se, pois, os homens de Israel na peleja, e já Benjamim começava a ferir dos homens de Israel quase 30 homens, pois diziam: já infalivelmente estão derrotados diante de nós, como na peleja passada. Então a nuvem de fumaça começou a se levantar da cidade, como uma coluna, e viram-se Benjamim a olhar para trás de si, e eis que a fumaça da cidade subia ao céu. E os homens de Israel viraram rostos, e os homens de Benjamim pasmaram, porque viram que o mal lhes tocaria. E viraram as costas diante dos homens de Israel para o caminho do deserto, porém a peleja os apertou, e os que saíam da cidade os destruíram no meio deles. E cercaram os de Benjamim e os que perseguiram, e à vontade
os pisaram até diante de Gibeá, para o nascente do sol. E caíram de Benjamim 18.000 homens, todos estes sendo homens valentes. Então viraram as costas e fugiram para o deserto, a penha do Rimon. Colheram ainda deles pelos caminhos uns 5.000 homens, e de perto os seguiram até Guidom, e feriram deles 2.000 homens. E todos os que caíram de Benjamim naquele dia foram 25.000 homens, que tiravam a espada, todos eles homens valentes. Porém 600 homens viraram as costas e fugiram para o deserto, a penha de Rimon, e ficaram na penha de Rimon 4 meses. E os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim e os feriram ao fio da espada, desde os homens da cidade até os animais, até a tudo quanto se achava, como também a todas as cidades quantos acharam, puseram fogo. Maravilha. Olha, já ia passando para o 21. Rápido hoje, hein? Glória a Deus. Maravilha. Que horas são? Estamos aqui o quê? Estamos aqui. Fala, Marcelinho. Fala. Ao vivo. Ei, meu sobrinho Marcelinho, grande abraço. Que horas são? 7h40. 7h40 é ao vivo e a cores para você. Estamos aí ligadinho na palavra, porque a palavra é o poder de Deus. Silene já coloca: bom dia, graça e paz. Amém. Clarete, Antônio e Nívia Lins, todos vocês, meus amados e queridos. Cristiane Aro, grande abraço ao Mateus, Ademilson, grande abraço para minha irmã Silvinha e o Manuel, seu esposo. Grande abraço à minha querida mãe Ondina, um abraço a todos vocês que estão ligadinho comigo. De lá de Araçatuba, Valdinha, senhor Máximo, dona Edna. Um grande abraço a toda a família Vieira lá em Barbosa também, um grande abraço, estamos juntos nessa fé. Vem comigo e vamos avançando. Igreja Vidas Transformadas, um novo tempo, uma nova história. Deus tem para você.